Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, o Cristiano já explicou o meu sotaque. Então, esse sotaque caipira é lá do interior de São Paulo. Então, já está explicado. O que eu posso dizer da amizade com o Cristiano? Eu posso dizer que se vocês quiserem alguns causos interessantes, podem me procurar depois em off. O Cristiano... Oi? Melhor não? Eu ia contar com o Cristiano, um homem de oração, a gente tem viajado muito, mas então melhor não. Deus tem dado o privilégio de conhecer pessoas que abençoam a caminhada. O Cristiano é um deles. É um privilégio muito grande poder caminhar com pessoas que amam a Jesus. E que, amando a Jesus, amam a igreja de Jesus. E querem ver essa igreja crescendo e crescendo de maneira saudável. Então, o Cristiano é um desses pastores que abençoam a vida da gente em podermos caminhar juntos. Como ele disse, sou lá do interior de São Paulo, casado com Dona Débora, há 17 anos, mais 5 de namoro, o que faz com que essa santa mulher já me aguente há 22 anos. Temos 2 filhas lindas, a Luísa de 10 anos, a Júlia de 5. E sim, eu estou falando isso porque eu já estou morrendo de saudade, mesmo tendo saído de casa hoje de manhã. Bom, o que mais que eu tenho que dizer? Não vou falar do meu time, eu estou num outro estado, eu não devo falar disso. Apenas que ele é líder. Bom, acho que é isso. Por pouco tempo, sim. Eu acho que estar líder há apenas 7 meses é pouco tempo. Então nós vamos tentar aumentar isso aí. Nós vamos falar sobre igreja e nós vamos começar a falar sobre autenticidade. Gerando uma igreja que é o que é. Isso pode parecer estranho, porque você pode pensar assim, mas como é que a igreja vai ser o que ela não é? Ora, quantos aqui, só para a gente se situar um pouco, quantos aqui fazem parte de igreja há mais de, 2 anos? Quantos aqui? Ok, a maioria. Quantos há mais de 5 anos? Ok. Quantos há mais de 10? Alguns vão falar assim, eu não vou entregar minha idade, não vou levantar mais a mão. Quantos aqui são cristãos há mais de 20 anos? Ok, bom. Bom, eu tô me colocando nesse grupo porque eu sou bisneto de evangélicos, então eu faço parte de igreja evangélica, assim dizendo, há 39 anos, ou seja, desde que eu nasci. Vamos ser sinceros, nós que temos aí, só os que têm mais de 20 anos de igreja, tá ok? A gente consegue fingir ser uma coisa que a gente não é, não consegue? Aquele momento de sinceridade, vai. Sim, ou só em Piracicaba acontece isso. Por favor, não me deixe em crise de achar que o único lugar onde as pessoas conseguem fingir ser algo que elas não são é lá em Piracicaba. Não é. Aqui em Macaé acontece também. Tá, que bom que vocês estão dizendo isso, porque eu perguntei para o Cristiano, ele falou sim. Eu tinha conversado com ele na casa dele, ele falou assim, sim, aqui acontece muito. Não, não é verdade. A gente consegue parecer ser uma coisa que nós não somos de verdade. Lá na igreja de Piracicaba, a gente brinca assim, já imaginaram se um dia Deus inventar de colocar uma tela de LED na sua testa, mostrando tudo o que você pensa? Não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. Já imaginaram? Eu não sei, e não precisa ser assim, essa tela de LED vai ficar na sua testa, mostrando tudo que você pensa durante 10 dias. Não, pode ser, uma horinha só. Uma horinha só. Já imaginou você, homem, que está aqui hoje, a sua esposa chega para você e fala assim, tô bonita com essa roupa? Nessa hora você já pensa, tela de LED não, tela de LED não, tela de LED não. Porque, claro, a única coisa possível que você tem que responder para a sua esposa nessa hora, você está linda, meu amor, está maravilhosa. E se você titubear para responder isso, você está perdido. Você está perdido. E aí, todos nós, com essa realidade, sendo assim quem nós somos, e é assim que nós somos, participamos de uma igreja. E a igreja é um local perigoso, se não formos bem trabalhados como igreja,
É um local perigoso para nós nos transformarmos durante um breve momento de tempo, exatamente naquilo que nós não somos. Mas antes da gente entrar em alguns textos bíblicos que vão falar sobre isso, a gente precisa lembrar que quando a gente fala sobre autenticidade, e eu fui procurar algumas definições de autenticidade em alguns dicionários, na internet, e autenticidade, segundo a melhor definição que eu achei de autenticidade é que a autenticidade consiste na certeza absoluta da veracidade ou originalidade de alguma coisa, que você só pode ter através de uma análise feita do objeto em questão. Então, você tem que analisar aquele objeto, e depois de analisar o objeto, você tem que ver se ele é verdadeiro ou original. Original não no sentido de ser diferente de todos os outros. Original de ser realmente feito por aquele que deve ser o seu autor. E que quando você tem autenticidade, significa que você não passou por processos de mutações ou reproduções indevidas. Por exemplo, quando você vai comprar uma obra de arte, você quer saber se aquela obra de arte é autêntica, ou seja, se foi realmente o autor que pintou aquilo. Se aquilo não é uma cópia, que veja, que tenha passado por mutações ou reproduções indevidas. Isso é importante porque uma igreja autêntica, para ser autêntica segundo o que Deus determinou a igreja a ser, não pode ter passado por nenhuma mutação ou por alguma reprodução indevida. Seja ela fruto do que eu acho ou fruto da cultura que cerca aquela igreja. Se aquela igreja, seja ela qual for, tenha passado por uma mutação ou uma reprodução indevida, por causa de qualquer fator que não seja a Bíblia, você já não pode mais dizer que aquela igreja, pelo menos aquela igreja em questão, é uma igreja autêntica no sentido da autenticidade bíblica daquela comunidade. É por isso que, então, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a Bíblia, para entender o que uma igreja precisa ter para ser considerada autêntica segundo os padrões bíblicos. A primeira coisa, claro, e aí, quando a gente fala sobre isso numa comunidade cristã, a gente corre o risco absurdo de chover no molhado quando nós falamos do Evangelho. Mas não dá para falar sobre a autenticidade de qualquer comunidade cristã se você não passar pelo Evangelho. E o Evangelho é aquela história que todos nós conhecemos e todos nós temos profunda dificuldade de vivenciar e colocar em prática dia após dia em nossa vida. É a história de que Deus criou todas as coisas perfeitas. Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 são capítulos que deveriam ser leitura obrigatória na semana de qualquer crente. Qualquer crente devia ter a obrigação de ler Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, toda semana de sua vida até o fim da vida. Diz lá Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E ali você já tem revelado, nesse pequeno trecho da Bíblia, o que é a Bíblia como um todo. Porque veja, diz lá assim, no princípio criou Deus Pai, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, havia caos, havia uma bagunça, estava tudo muito bagunçado. E o Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Espírito, pairava. A palavra no hebraico é como uma galinha chocando os seus ovos, porque a ideia é, o Espírito paira sobre as águas, e a palavra hebraica é uma galinha chocando os ovos, porque há a ardente expectativa de que a vida vai aparecer. E aí, então, o Espírito pairava por sobre as águas, e então o que acontece? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí, qualquer um de nós aqui que já estudou geografia, todas essas coisas, alguns há um bom tempo, mas a gente lembra, o que ilumina a Terra? Sol. Inclusive agora é noite, porque o Sol, segundo a minha filha, foi passear no Japão.
Então, quando o Sol vai passear no Japão, aqui é noite. Quando o Sol vem passear no Brasil, aqui é dia. Por quê? Porque a gente sabe o quê? O que ilumina o planeta Terra é o Sol. Disse Deus, haja luz e houve luz. E este foi o quê? O primeiro dia. Você já parou para notar o que é que Deus criou no quarto dia? No quarto dia da criação, diz a Bíblia que Deus criou os luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O que é um grande problema técnico, porque aí nós temos um problema já em Gênesis. Porque se havia luz, e houve luz, segundo diz o primeiro dia, e havia luz que iluminava, como é que Deus só foi criar os luzeiros, o sol e a lua, no quarto dia? O que estava iluminando o quê? Claro, você tem que fazer uma volta pela Bíblia, por exemplo, ir lá para o Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio. E aí fala-se um pouco, e a vida que estava nele era o quê? A luz. Você tem Jesus, por exemplo, dizendo, de repente, sem querer, porque Jesus, ele falava algumas coisas, ele dizia assim, eu sou o quê? A luz. Quando Deus diz, ele usa o quê? O logos, verbo. João vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus diz, quem é que entra em ação? Logos, verbo, Jesus. Que é o quê? A luz. Disse Deus. Em Gênesis 1, no primeiro dia, Deus não está criando a luz. Ele está apenas revelando a luz que vai fazer o quê? Trazer ordem ao caos. Porque a partir do haja luz e houve luz, o caos começa a ser desfeito. Tanto é que quando você chega nos últimos capítulos de Apocalipse, diz assim, que Deus terá o seu trono na cidade, e lá não haverá o quê? Nem sol, nem lua. Por quê? Porque o Senhor iluminará a cidade, e o Cordeiro é a sua candeia. Quando nós vamos para Gênesis, o que a Bíblia está dizendo? A história a ser contada a partir de agora é de Jesus. E a história de Jesus inclui o quê? Inclui uma porcaria que nós fizemos, chamado pecado. E Deus é extremamente gracioso, eu gosto de como Deus vai mostrando as coisas, porque ele faz tudo perfeito. Ele cria o ser humano perfeito, ele cria o ser humano com a mulher perfeita, não tem sogra. Você tem um monte de coisa ali que você está vendo que é perfeito. O ser humano se relaciona bem com Deus, com o próximo, com a natureza. E aí Deus olha para o ser humano e diz, talvez você tenha visto aí tudo que eu criei e tenha achado muito ruim e queira viver do seu jeito. Então tem uma árvore, no meio de zilhões de árvores, que é a árvore do conhecimento, do bem. Agora aquele momento de professor chato que dá aula para você. Havia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do... Até aquele momento o ser humano conhecia o bem. Se o ser humano conhece o bem e come da árvore do conhecimento do bem e do... A única coisa que ele pode ganhar de presente além do bem é o... Deus dá um nome gracioso para a árvore, porque dizendo assim, olha, a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não seja burro, porque se você parar para pensar, a única coisa que você pode ganhar comendo dessa árvore é o mal. Por isso que Deus diz, se você comer, você vai morrer. Você vai romper comigo, e eu sou a fonte de água, eu sou a fonte da vida, e você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente, vai morrer eternamente, vai padecer no inferno. Combinado? Combinado. Não deu outra. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós estamos aqui nessa sala, tranquilos, vivendo a vida. Se alguém diz para a gente assim, não põe a mão naquela tomada ali, pronto. A partir daquele momento, aquela tomada toma ares maravilhosos. Aquela tomada começa a nos chamar pelo nome. Nós somos assim. Você pode dizer, não, quem faz isso é criança. Nós não fazemos com tomada. Mas há outras coisas que a gente faz, não é? Porque nós somos assim, nós queremos... deixa eu testar. Lembra da tentação da serpente? O que Deus disse para vocês? Vocês não podiam comer de nenhuma árvore? Não. Disse que não podia comer dessa árvore. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso, sabe por quê? Porque ele quer tirar a graça da vida. Deus quer tirar a graça da vida de vocês. Porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como deuses. O pecado também começa a entrar na vida do ser humano quando nós esquecemos quem somos em Deus.
Porque a Bíblia diz também lá em Gênesis 2, Gênesis 1 e Gênesis 2, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando a serpente diz para a mulher, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. O que ela poderia dizer? Nós já somos. Nós já somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que você está querendo dar para a gente agora é um complemento pirata que vai acabar com a coisa toda. Então, passar bem e até nunca mais. Mas não. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer viver de acordo com a nossa vontade. Esse é o grande problema do pecado. Porque o pecado não é apenas comer um pouco mais de macarrão amanhã, domingo, e você ficar igual eu, por exemplo. O pecado da gula, comer um pouco mais de macarrão, aquela coisa toda. Não, o pecado não tem a ver apenas com o que a gente faz, tem a ver com quem nós somos. Eu estava falando lá na igreja, em Piracicaba, sobre ansiedade. E qual é o problema da ansiedade, no meu caso? O problema é que eu sou gordo porque eu sou ansioso. Isso é um pecado. Por quê? Isso é um pecado porque se você der uma torta de chocolate para eu comer, depois de eu ter comido que nem um louco, eu vou comer a torta de chocolate. Sabe por quê? Porque eu não sei se Deus vai me dar essa torta de chocolate amanhã. Então, como eu não confio na providência de um Deus que pode me dar a torta de chocolate amanhã, o que eu tenho que fazer? Tenho que comer tudo hoje. Então, essa barriga aqui não é apenas charme masculino. Essa barriga aqui é fruto do pecado. Porque sim, a minha ansiedade faz com que eu tenha dificuldades de confiar no Deus que provê amanhã. Então eu preciso comer tudo hoje. Eu não sei se ele vai prover amanhã. Então se ele não prover amanhã, pelo menos amanhã eu não vou olhar para o ontem, que é hoje, pensando, deveria ter comido e não comi. Isso é pecaminoso. E a estrutura de pecado vai fazendo isso. Então o pecado não tem a ver apenas com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Eu sou o pecador. É por isso então que Deus manda o seu filho, de maneira graciosa, que nasce sem pecado, não peca, é o sacrifício perfeito. Ele é pregado numa cruz, todos os nossos pecados são imputados sobre ele. Ele ressuscita, nos dá vida. Toda a história que nós conhecemos, mas eu quero me ater nessa primeira parte, porque é isso que nós somos. Nós somos essencialmente pessoas que merecem, por direito, morrer. Tem aquela música, né, o Restitui, Traz de Volta o que é meu, que sempre que alguém canta perto de mim, eu já falo, já está amarrado aqui. Porque se trouxer de volta o que é meu, eu ganho o inferno de volta. Porque o que eu mereço é inferno. Eu não mereço o céu. Céu é graça, céu não é merecimento. Eu não vou entrar no céu porque eu mereço entrar no céu, eu vou entrar no céu porque eu sou justificado por aquele que é o único justo. E isso tem implicações sérias, porque, por exemplo, Sermão do Monte. Jesus diz assim, Jesus faz uma reanálise, como rabino, das leis. E ele diz assim, está escrito, não matarás. E aí você pensa, está certo, não está escrito, não matarás mesmo, não tem que matar. E se matar, tem que pagar. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Aí você já pensa, agora já também não gostei. Enquanto estava só o não matarás, está legal. O que ele vai dizer agora? Eu, porém, vos digo, se você irou-se, se você desejou a morte de alguém no seu coração, você já matou. Porque para Deus não importa tanto o que você faz, importa o que você é. Porque às vezes você só não faz pela covardia e não pela autenticidade. E vamos voltar agora para a autenticidade. Eu não faço não porque eu amo a Deus, mas talvez porque eu tenha medo do inferno. Então é melhor ficar de bem com o diabo do que ser amigo de Deus, vai saber. Então eu não mato porque eu tenho medo de ir para a cadeia, mas não porque eu amo a Jesus. Mas, no meu coração, já pensei em matar o cristiano umas 5 vezes. Aí Jesus está dizendo, mas se você já pensou em matar o cristiano 5 vezes, o seu coração é assassino. E há um conceito estabelecido nas Escrituras, desde um tal de Davi, que quando Samuel foi lá para ungir o novo rei, e viu o irmão mais velho, forte, bonito, corintiano, aí ele falou assim, é esse, certeza que é esse. E Deus falou assim, não é esse. Para de ficar vendo como todo mundo está vendo, porque você já esqueceu da experiência de Saul. Porque Saul, que foi o primeiro rei lá a ser escolhido, segundo a Bíblia, foi escolhido por quê? Porque olharam para o povo assim, e a Bíblia diz que do ombro para cima, não tinha ninguém como ele. O cara era o Brad Pitt da sua época, só que com 2 metros de altura. E aí ele se destacava na multidão, o cara parava o trânsito, aí falava, só pode ser esse.
deu o que deu. Deu que Davi tinha que ficar tocando a harpa lá para Saul parar de ficar endemoniado. Aí Samuel ouve de Deus, pare de escolher segundo o que você já está acostumado. Eu vejo o coração. E mesmo que toda a história diga o contrário, Davi continuou sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo fazendo o que fez. E isso é estranho para nós. Mas aí então vamos voltar para o Sermão do Monte. Se quem pensou em matar, ou odiou, ou sei lá, teve essa sensação que a gente teve, é assassino no coração, quem aqui nunca matou? Sim, nunca, sim. Ok. Vamos fazer a pergunta positiva, né? Quem aqui já matou, então, no coração? Não, pode levantar, eu estou levantando a mão porque eu matei já, assim, né? Mais assim, mais por indução, não. Mas aqui, todo mundo aqui já matou? Quem matou mais de um? Mais de 2? 3? Serial killers? Não, ok. Esse é um momento bom, porque a vantagem de não estar com a minha esposa faz com que eu possa... Está gravando? Ah, então deixa. Ah, ok. Eu ia falar, porque Jesus depois, ele fala assim, não adulterarás. E esse é aquele momento que se você está aqui com a sua esposa, você pensa assim, nossa, será que ele vai fazer a mesma coisa? Vou. Você já imagina onde é que isso vai parar, né? Pensando no não matarás, não adulterarás. Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma pessoa para desejá-la, já adulterou com ela. Agora, aquele momento que você está pensando assim, não faz a pergunta, não faz a pergunta, não faz a pergunta. Mas eu farei. Você não precisa, responda no seu coração, tá? Mas você sabe que a sua esposa vai perguntar para você qual foi a sua resposta no coração quando chegar em casa. Mas se Jesus diz que se você olhou para alguém com desejo ilícito, você já adulterou, a pergunta é, quem não? É por isso que o Sermão do Monte vai sendo pregado, e se você presta atenção no Sermão do Monte, você vai virando a página e dizendo assim, não consigo, não consigo, não consigo. Você já parou para pensar como termina o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, a gente não valoriza o término dele, que é a conclusão. Jesus faz um sermão daquele, a gente não presta atenção na conclusão. A conclusão do Sermão do Monte é Jesus dizendo assim, houve 2 homens que construíram suas casas, porque o problema não está em construir a casa. O problema não está em orar, e no Sermão do Monte Jesus disse, tome cuidado com as suas orações, porque você pode orar totalmente contrário à vontade de Deus. A oração que Deus ouve tem a ver com o quarto, não tem a ver com o púlpito. Tem a ver com o quarto escuro, onde Deus recompensa aqueles que não querem ser vistos pelos homens, mas querem ser amigos de Deus. Quando vocês forem dar esmola, que nem a sua mão direita sabe o que faça a esquerda. Porque se você está fazendo até por justiça própria, isso não conta. Se você está fazendo bem para o outro, para se sentir bem, então você não está fazendo bem para o outro, você está usando o outro e a pobreza do outro para alimentar o seu egoísmo. Então nem que a sua mão direita sabe o que está fazendo a esquerda. Mas Jesus, se é assim, então talvez 100% das coisas que eu fiz para o outro, eu fiz para mim? E para o Senhor não conta? Não, não conta. Cuidado quando você clamar, quando você expulsar demônios, quando você curar doentes, porque muitos naqueles dias irão, mas em teu nome, Senhor, nós clamamos, nós expulsamos demônios, nós curamos doentes, mas eu não conheço vocês. Aliás, Jesus diz, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que mal? Porque até agora o assunto é cura, libertação de demônios, mas se você fez isso, não tendo coração em Cristo, isso vai contar contra você no dia do juízo final. E aí, conforme você vai lendo aquilo, você pensa, então a minha nota é 0. Sim, então a sua nota é 0. Mas não seja como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Todas as pessoas que vivem o cristianismo construindo a sua parede, a oração, pelo outro ou por si mesmo, a doação, tudo, por si mesmo e por tentar justificar-se diante de Deus, o vento vai bater e vai derrubar aquela casa. O problema não é fazer tudo isso. O problema é fazer tudo isso não estando sobre a rocha que é Cristo. O segredo não é não fazer. O segredo é fazer com a motivação correta. E uma igreja autêntica faz tudo o que faz para que Cristo seja glorificado, mesmo em meio a todos os pecados absurdos que nós temos, revelados e não revelados. É por isso que nós temos muito medo da tela de LED
na testa da gente. Mas a grande novidade do Evangelho é que se colocarem uma tela de LED na nossa testa, e se Deus controlar essa tela, só aparece cruz e o sangue do Cordeiro. Porque, segundo Deus, nós não somos mais medidos por aquilo que nós fazemos, mas somos vistos, amados, definidos e justificados pela cruz. Estou dizendo tudo isso para dizer que uma igreja autêntica, se não compreender isso, ela vai então começar a criar mecanismos de autojustificação, porque ela não compreendeu que ela é totalmente redimida na cruz, ela não compreendeu o Evangelho, então ela vai precisar de mecanismos de autojustificação para mostrar ser quem ela não é. E isso vai fazer da vida da igreja, desculpem a palavra, mas é a única que eu consigo usar, um inferno. Tem um texto que, quando eu leio, sempre me assusta, porque mostra como eu tenho a tendência de lutar contra esse texto, que é o texto de Lucas 7, de 41 a 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 41 a 50. E eu, como eu não marquei a hora que eu comecei, eu não faço ideia de quanto tempo eu tenho ainda. Ok. Pode? Você me para? Ok. Então, qualquer coisa do Cristiano me para. Esse texto é fantástico para nós compreendermos a necessidade da autenticidade, ou seja, reconhecer a nossa pecaminosidade, e como todos nós, como igreja, somos dependentes da justificação que vem da cruz. Diz assim o texto de Lucas 7, a partir do versículo 41. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Deixa eu parar aqui, porque a tendência que nós temos ao olhar para o começo desse texto é assim, um está bem. Nós temos essa tendência de olhar assim, tem um que está bem e tem um que está mal. Tem um que está muito mal. Porque quanto que um deve? Um deve 500. E o outro? Ou deve 50. Tá. A pergunta que eu faço para o versículo 41 é, tem alguém que está bem aqui? Não. Porque o texto começa dizendo o quê? 2 homens deviam. Nós estamos falando de 2 devedores. Se um deve mais e o outro menos, isso não importa, porque faz dos 2 devedores. Até porque a Bíblia não diz, inclusive, quanto cada um deles ganha. Porque você pode dizer assim, não, mas o que deve 500, esse daqui, sei lá. Embora nós estejamos falando de denários, que é o salário de um dia, e se esse cara tem condições de estabelecer para si um trabalho que ele consiga fazer um extra? Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é, 2 homens devem. Um deve 50, outro deve 500. E isso em igreja a gente conhece muito bem. Porque, vamos ser sinceros, agora só cá entre nós aqui, que ninguém nos ouça. Conforme a gente vai olhando para o nosso pecado, a gente vai, sei lá, vai fazendo uma estimativa de pecado. Tem dia que você peca menos, tem dia que você peca mais, tem semana que você está bem, tem semana que você está mal. Então depende muito. Há muitos fatores que podem fazer com que você peque mais ou peque menos. Sei lá. Tem dia que você termina com a sensação assim de... Se eu pequei, estou devendo aí 30 na conta de Deus aí. Tem dia que você pensa, hoje estou devendo 1.000. Mas sempre tem alguém que peca mais que você já notou? E não vamos aqui citar nomes, né? Porque nós não estamos aqui para citar nomes de ninguém. Mas você já notou como é muito gostoso saber que sempre tem alguém pior que você? Não importa o pecado que você tenha cometido, sempre tem alguém pior. Por exemplo, sei lá, pegar na história. Que bom que teve Hitler, né? Nesse sentido. Porque não importa o que você faça, você não vai ser pior que ele. Para nossa espiritualidade doentia, tem que ter uns caras assim. Tem um cara lá em Piracicaba, ano retrasado, matou a família inteira. Aí ele foi se matar, não conseguiu. Você vê. A desgraça, né? A única coisa que ele devia ter conseguido, não conseguiu. O pessoal em Piracicaba ficou o ano inteiro. E aí eu fico pensando, eu como marido,
eu podia fazer o que eu quisesse em casa. Porque se a minha esposa reclamasse, eu ia falar assim, pelo menos eu não matei você, nossas filhas, e tentei me matar depois. Pelo menos eu não sou como aquele cara lá é ruim. Aquele cara ali é sem vergonha. Já imaginaram se um dia, por exemplo, fechassem todos os bares da cidade? Ia ser um inferno para nós homens. Porque a esposa ia reclamar da gente e a gente ia falar assim, mas pelo menos eu não gasto a minha vida no bar bebendo. Vocês nunca falaram isso? Não? Ai, que susto que eu achei. Pensou se só eu usasse esse argumento, que coisa terrível, vocês iam pensar mal de mim. Aí fecham os bares. A gente já dançou aí. Aí a esposa ia olhar para a gente e falar, e aí, bonitão, e agora? Mas eu também não me drogo. Como esses drogados. Aí você tem que ter o bar, você tem que ter o drogado, você tem que ter escória, porque esses caras são os caras do DV500. Porque nós não. Nós somos os que devem 50. Na verdade, eu acho bem que eu devo 1. Porque tem gente muito pior do que eu que deve 50. Mas é claro que o Evangelho está dizendo assim, infelizmente, para nós. Os 2 devem. Os 2 devem. E nenhum dos 2 tinha com que ele pagar. Isso me parece muito a história do Evangelho. Muito, muito. Por isso, o credor fez o quê? Perdoou a dívida dos 2. Aí Jesus faz a seguinte pergunta. Quem vai amar mais esse credor? Aí, o tal de Pedro, lá, o famoso Pedro da Bíblia, o tal de Simão, responde o quê? Olha, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus diz o quê? Você julgou bem, você está certo. Jesus diz, é isso mesmo. O cara que teve a dívida de 500 perdoada, vai amar mais o credor do que o que teve a dívida de 50. Será que a gente já parou para prestar atenção nisso? Jesus está dizendo que um dos segredos para amá-lo mais é ter a noção do quanto nós pecamos. E quanto mais eu tenho noção de como eu sou ruim, mais eu vou amar aquele que se entregou por mim na cruz. Assim, uma igreja autêntica precisa caminhar necessariamente, se ela quer, como igreja autêntica, corpo de Cristo, corpo daquele que é o cabeça, chamada a amar e servir aquele que é o cabeça, Cristo, ela precisa obrigatoriamente passar pela profunda convicção de como ela, em tese, não presta. E do quanto ela foi lavada, do quanto ela é redimida, para que ela possa viver em profunda gratidão àquele que a resgatou. O que nós precisamos urgentemente para sermos uma igreja autêntica, ou seja, no sentido de reconhecer quem nós somos, de verdade, e mostrando à cidade de Macaé e Piracicaba, quem nós somos nós somos um bando de gente pecadora, que não devia estar aqui, que não merecia estar aqui, mas só está aqui por causa do Cordeiro, e graças ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira o pecado da igreja. Enquanto nós não tivermos essa consciência, nós nunca vamos conseguir ser autênticos, porque enquanto nós não tivermos isso no coração, nós vamos ser, ou pensar que somos o cara de 50, devendo 50 e achando assim, eu vou dar conta disso, eu vou dar conta disso, eu vou juntar um dinheiro e vou pagar. Mas o texto está dizendo, nenhum deles tem condição de pagar o que deve. Porque na relação com Deus não é uma relação de troca, a relação com Deus é uma relação de entrega irrestrita. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, porque lembra o contexto? O contexto é de uma pecadora entrando na reunião dos santos. Jesus só está dizendo isso porque uma pecadora de 500, entrou na reunião dos 50. E aí, o que o pessoal pensou? Essa pecadora de 500 aqui vai atrapalhar a reunião dos 50. Aqui é a igreja dos 50, não é a igreja dos 500. A igreja dos 500 fica 2 quarteirão aqui, ó. Eu não sei se tem, viu, gente? Eu estou só... O fato de eu ser de fora me dá liberdade. Se tem, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Tipo...
Tá, foi o Cristiano que mandou falar isso. Em seguida, virou-se para a mulher de 500 e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu o quê? Água para lavar os pés. Que era uma tradição, era uma questão de educação. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Eu falei de Pedro, né? Agora que... Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela, 500, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, né, Simão? Cara dos 50. Esse pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Nessa hora, era para a gente estar todo mundo chorando, indo lavar os pés de Jesus. O pessoal de 50 tinha que se reunir, chorar e lavar os pés de Jesus de novo com as lágrimas. E se fosse alguém como eu, sei lá, passava barba. Dava um jeito de enxugar os pés na vergonha, no reconhecimento de quem somos. Mas é interessante como Jesus é fantástico ao mostrar no Evangelho que a questão é de natureza ruim. Porque Jesus acabou de dar uma lição de moral nesses caras enorme. E o que eles ficaram discutindo? Ele pode perdoar pecados, então... Quem é esse aí que eles começaram a teologizar? Porque, claro, às vezes, teologizar é a melhor forma de fugir das implicações práticas do que Jesus está dizendo. Por exemplo, Jesus diz no Sermão do Monte, dê a outra face. Quantas pessoas eu já ouvi teologizando dar a outra face, como dizendo assim, não, o que Jesus quis dizer foi... Então, vai dar outra face. Foi o que ele quis dizer mesmo. Ele quis dizer para você não se vingar. Está muito batendo com Romanos, lá, que diz lá, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque aquele que se vinga, ele não confia que Deus vai fazer justiça. Então ele tem que fazer justiça com as próprias mãos. Um dos grandes incentivadores de eu não fazer justiça com as próprias mãos é saber que haverá um dia que Deus julgará vivos e mortos. Então, sim, toda maldade será julgada. E graças a Deus, a minha, no caso, foi paga na cruz. A nossa foi paga na cruz. Mesmo nós, sendo o povo dos 500. Porque eu gostaria de terminar essa primeira sessão com a gente daqui saindo com um pedido para Deus. Deus, faz de nós o cara que deve 500. Tira de nós a tentação horrível e absurda de acharmos que nós somos do povo que deve 50. Senhor, eu quero ser dos 500. Porque se eu tiver noção de que eu fui perdoado em 500, a tua palavra diz que eu vou amar muito. E o que eu quero é amar muito ao Senhor. Jesus diz, quem me ama, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E às vezes, a minha dificuldade em obedecer a Jesus está pela consciência que eu ainda não tenho do quanto eu fui perdoado. A autenticidade de uma igreja passa pela profunda convicção de que a gente não presta. Sabe quando você vai naquelas igrejas assim, e o pastor fala, olhe para o irmão que está ao seu lado, e fale isso, e fale aquilo. Eu particularmente, não gosto muito disso, mas assim, eu não vou pedir para você fazer isso. Mas assim, a pessoa olha para o lado, sei lá, fala assim, era tipo assim, né? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, o dia da sua vitória chegou, o dia da sua vitória chegou. Aí, coitado do cara, às vezes o cara está sentado lá da ex-namorada, né? Você sentou lá, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, ainda não acabou. Aí ele fica todo constrangido. Bom, a única coisa
que eu acho que a gente deveria olhar para a pessoa que está ao lado e falar com a certeza de que não vai errar, é quando você olha para alguém do lado e fala, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você não presta. Porque aí não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. E nessa hora a esposa fala, está vendo? Viu? Eu falo para você, meu amor. A gente brinca lá na igreja, desculpa até, Cristiano, dizer isso, que cântico de comunhão na igreja tem o Como é Precioso, né? Lembra Como é Precioso? Do tempo dos 20 anos aí, ó, o pessoal dos 20 anos. Como é precioso. Tem aquele outro, Recebi um Novo Coração do Pai. Esse já é um pouquinho mais novo, que é um cântico super bonito, sim, que diz que somos corpo, regenerado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Falei, esses caras não conhecem minhas tias. Não, desculpa dizer isso. Ah, não é. Não. Tá gravando isso. Eu esqueço que tá gravando. Depois vamos editar essa parte aí, hein, pessoal. Vamos editar. Bom, uma família sem qualquer falsidade. Aí eu cantava e pensava, mas onde isso daí? Hein? Que igreja que eles estão falando? Porque da minha não é. A gente devia ter como... Aí a parte que eu pedi desculpa. A gente devia ter como cântico de comunhão da igreja aquele, acho que é da Cláudia Leite, o Safado Cachorro Sem Vergonha, a música que ela cantava. Porque a gente precisa ter a consciência dos 500. E aí eles ficaram teologizando a respeito disso. Quem é esse que perdoa pecados? E Jesus disse o quê, a mulher? Sua fé salvou. Vá em paz. Deixa o pessoal dos 50 ficar aqui discutindo. Você dos 500, vá em paz para casa. É absurdo o texto terminar dizendo que devia 500, foi embora em paz para casa. E os que deviam 50 ficaram lá discutindo, e discutindo, e discutindo. Eu quero terminar com a história de 10 leprosos que, num determinado momento, resolveram pedir para Jesus curar. Aí Jesus fala o quê? Vão lá se apresentar ao sacerdote. O pessoal diz assim, não, mas nossa, eles foram sem saber o que ia acontecer. Não, se aquelas pessoas tinham noção de como funciona a religiosidade judaica, eles sabiam o que ia acontecer. Porque um leproso só podia apresentar-se ao sacerdote quando ele era curado. Então, quando Jesus diz para esses 10 leprosos, vão apresentar-se ao sacerdote, ele está dizendo o que para eles? Vocês estão curados. Pode ser que vocês não estejam nem vendo ainda, porque inclusive a história vai dizer isso. Mas vão que no caminho vai dar certo. Confiem no caminho. Eu gosto dessa história de confiar no caminho, né? A Bíblia diz Deus disse para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Se eu sou Abraão, fala, vou para a direita ou para a esquerda? Porque a primeira coisa, você vai para a terra que eu vou mostrar. Deus está dizendo para Abraão, já formando o povo de Deus, confia no caminho. No caminho eu vou manifestar quem eu sou. Aí, milênios depois, vem alguém que chega e diz, eu sou o caminho. Isso é fantástico. Aí os leprosos estão lá, e aí eles olham, opa, fomos curados. E aí eles vão fazer o quê? Eles precisam cumprir o combinado da religiosidade judaica, que é apresentar-se ao sacerdote. Só que um deles pensou, não, eu não posso só cumprir o combinado, porque eu não sou chamado apenas para fazer aquilo que a lei diz que eu tenho que fazer. Eu preciso voltar a agradecer o que Jesus fez. E a Bíblia diz que esse único que voltou era o quê? Samaritano. Samaritano para judeu sempre foi dos 500. Ele volta para agradecer. Ele se prostra aos pés de Jesus. Aí Jesus diz assim, não foram, tinha mais gente aí. Cadê os outros? Os outros foram se apresentar ao sacerdote, foram cumprir com a sua obrigação religiosa. Só você voltou? Só eu voltei. Você lembra como termina esse texto? Esse texto termina com Jesus olhando para aquele samaritano e dizendo assim, vá em paz. A tua fé salvou você. Naquela história, a história termina com 9 pessoas curadas. E com uma salva. Mais uma vez, foi o do 500. Uma igreja autêntica precisa primeiramente reconhecer que não é. Para saber depois que só o nosso Senhor é.
e que nele todos nós somos. E isso muda tudo. Isso faz com que, se chegar alguém dos 500, a gente vai apenas dizer, sabe o que para ele? Chegou alguém que tem sorte, porque esse vai amar muito. Quando chega alguém dos 500 numa igreja autêntica, ele não é retirado porque ele é dos 500. Ele é visto como alguém que potencialmente vai amar muito a Jesus. Que Deus os abençoe. Gente, vamos orar antes da gente ir para o intervalo? Deus, obrigado pela palavra, obrigado pela vida do Marquito, que essa palavra fixe, Senhor Deus, em nosso coração e que ela venha nos incomodar a cada dia, que possamos ser incomodados por ela e traga a nós um senso de autenticidade, Senhor Deus, que sejamos essa igreja, Senhor Deus, autêntica e que possamos nos alegrar, Senhor Deus, quando os pecadores, Senhor Deus, assim como nós, adentram essa porta para ouvir, Senhor Deus, o mesmo evangelho que nos salvou. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos,